rapidinho, tá? Que fica melhor Uhum. para eu ouvir vocês. Só um minuto. Ok. Pronto, agora tá tudo ok. Pessoal, eu estou projetando aqui, já vai aparecer, eu acho. Isso mesmo, perfeito, Ludmila. Muito obrigada. Quando eu puder iniciar. A Ludmila vai só apresentar, tá? Aí ela te passa a fala, tá bom? Ainda. Eu estava falando e o microfone desligado, vocês estão me ouvindo, né? Boa Sim. noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro Conexão Unesc. Hoje a nossa palestra é com a professora Nara Parente, né? Quinta-feira, 9 de julho. O tema da professora Nara é Nutrição e Fertilidade. A professora Nara é mestre e doutora pela UECE, a Estadual do Ceará, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, em Fitoterapia Funcional, ambos pela AVP, docente da Unifor e nutricionista clínica na Clínica Salvata e Clínica Evangelista Torquato. Seja bem-vinda de novo, professora, a palavra é sua. Alunos, perguntas, podem colocando no chat que eu vou anotando. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui nessa sala, né? Eu quero compartilhar, além desse tema, né, mais um pouquinho da minha experiência nessa área, que eu acredito que seja ainda um pouco restrita na nutrição. São poucas as nutricionistas que atuam de verdade nessa área de nutrição e fertilidade. E aí, como vocês viram na minha apresentação, que a professora Ludmila falou, além de docente de nutrição, sou professora da graduação, da pós, eu atuo em 2 clínicas específicas sobre esse assunto, né? A Salvata é uma clínica só voltada para a saúde da mulher, onde a gente tem um público de mulheres tentantes, gestantes e mulheres para questões diversas ginecológicas. E a Clínica Evangelista Torquato, que fica aqui em Fortaleza, também é uma clínica de reprodução assistida. Então, lá o público é bem específico dessa área de fertilidade. Então, pode passar, Ludmila, por favor, o slide. Dá um tempinho aqui para a gente ir acompanhando, né? Então, aqui é a minha apresentação, que a Ludmila já passou. Pode passar para o próximo. E daí, a questão toda é que, assim, quem sou eu, né? Nessa história toda, como nutricionista, como professora, mas eu sou uma pessoa como vocês. Uma pessoa que vive esse dilema da vida moderna, agora com pandemia, com mil afazeres. E que muitas vezes isso é uma questão muito importante para a questão da fertilidade. E aí eu começo falando que eu vou contar uma história para vocês entenderem por que que hoje é tão interessante a gente falar sobre nutrição na fertilidade. Pode passar. O mundo, ele muda, né? Principalmente pós essa pandemia, eu acredito que mais transformações virão que a gente ainda não sabe bem como isso vai acontecer. Pode passar. O que a gente vê acontecendo pelo mundo é uma queda no mapa da fertilidade, certo? Esse gráfico ele vem mostrando como que vem evoluindo a fertilidade nos últimos tempos. E, na verdade, esse cálculo de fertilidade é a quantidade de filhos, né, por casal. E a gente vê que isso vem em decréscimo. E a gente acompanha, por exemplo, no gráfico vermelho, a década de 50, mais ou menos,
O gráfico amarelo é a quantidade de filhos na década de 70, 80. E o gráfico em azul, a curva em azul, a última, é entre os anos de 2005 e 2010. Então, a gente imagina que essa curva pensada até agora, 2019, 2020, esteja ainda menor quantidade de filhos por casal. E existem vários estudos também avaliando, né, as questões relacionadas à infertilidade que vem crescendo também entre os casais. Pode passar. Então, essa é uma área em desenvolvimento. Grande diferença que a gente acompanha, primeiro, essa questão da mulher, da relação da mulher com a família, né? De como se constituem as famílias. Então, é necessário a modulação do estresse para que haja um melhor processo de fertilidade. A gente vê não só a questão da mulher no mercado de trabalho, mas também o estilo de vida que se vive hoje, tanto de mulheres quanto de homens, e o quanto que isso pode impactar na fertilidade. Pode passar. E aí, não é só a questão da mulher, toda a vida mudou, né? Então, todos nós trabalhamos mais horas, né? A gente tem o desenvolvimento da internet, do celular, que veio inicialmente como um processo de diminuir, né? Algo que facilitasse o trabalho para diminuir a carga horária, na verdade, aumentou. Uma prova disso é que vocês estão aqui, né, na noite, 8 horas da noite, em que na década de 60, 70, se todo mundo estaria jantando com sua família e depois já ia desligar a televisão depois do Jornal Nacional para dormir. E hoje em dia, não. Estamos aqui assistindo uma palestra, 8, 9 horas da noite. Então, mais informações, mais estresse e muitas vezes menos tempo para cuidar de si. Pode passar. E aí, muitas queixas dos pacientes que eu acompanho muitas mulheres com questões relacionadas à fertilidade e seus parceiros também. Então, muitas vezes relatam a presença de insônia, dores no corpo, doenças, autoestima, insegurança, ansiedade, tristeza. Muitas vezes tudo isso acompanhado, né, embasado por problemas no trabalho, preocupações, dívidas, a questão de como distribuir o seu tempo, às vezes a dificuldade é engravidar do segundo filho, então tem como distribuir esse tempo entre trabalho, filho, família, né? Atrasos, contas, enfim. Então, uma série de preocupações refletem na saúde do corpo e isso também repercute na fertilidade. Pode passar. E daí o que a gente acompanha é que fisiologicamente essa é a cascata, né? O estresse vai levar a uma série de elevação de hormônios como adrenalina, catecolaminas, o próprio cortisol. Isso vai impactar na produção dos hormônios sexuais e isso pode repercutir na mulher com uma certa prejuízo na ovulação e no homem na diminuição do número total de espermatozoides. Então, alguns estudos mostram que os homens modernos, mesmo os que não apresentam problema de fertilidade, têm contagem espermática total muito menor do que os homens do começo do século XX, né? Que nós estamos no século XXI, em 1900 e alguma coisa. Então, não foi só a gente que mudou o nosso jeito de ser, mas o mundo também vem mudando e as condições de vida. Então, uma coisa que eu sempre venho falando nesse momento da pandemia é que eu acredito que estar mais tempo em casa talvez faça as pessoas repensarem essa forma de viver. E a gente acompanha notícias como essa, né? Grávidas expostas à poluição têm bebês com menor peso. Poluição é o principal responsável pela morte de animais marinhos no litoral. Poluição também afeta animais que vivem nas profundezas do oceano. Pode levar à impotência, né? Então, uma série de estudos vem mostrando que a natureza já vem mostrando esse reflexo do estilo de vida moderno, que não é só a sua forma de viver, mas são as questões relacionadas à poluição, enfim, com relação à fertilidade, certo? Pode passar. E aí, em nós, né? Qual é o impacto diretamente que isso pode chegar até mim? Pode passar, Ludmila. O que a gente observa, né, é que
em alguns processos a gente vai se intoxicando, né, com esses poluentes, com essas queixas da natureza. Eu não sei se vocês acompanharam que agora na pandemia, né, os golfinhos voltaram para Veneza, né, e falaram de vários animais que estavam aparecendo nos grandes centros urbanos, né. Então, gente, isso acontece. Oi. Estamos Oi. ouvindo. Oi, estamos ouvindo. Pronto. E daí, nesse processo da natureza estar refletindo tudo isso, isso impacta na nossa vida. E um exemplo é o processo de bioacumulação. Então, por exemplo, a exposição do mar, dos cascos dos navios que são pintados com tintas com metais pesados, como por exemplo o chumbo e o mercúrio, faz com que os animais marinhos se alimentem, né, se grudem os plânctons, os fungos nesse casco do navio. Essa intoxicação por metal pesado passa para os peixes maiores, que passam para os peixes maiores, para os outros peixes. Nós comemos os peixes e aí esse metal pesado fica acumulado em nós, seres humanos. E aí, nesse gráficozinho do lado direito, mostrando justamente que isso pode ser passado pelo leite materno, mas também que em nós, seres humanos, há essa bioacumulação dos metais pesados. Pode passar. E aí, outras fontes, né, de toxinas a gente tem. Os metais pesados, o alumínio está presente não só nas panelas, mas nos perfumes. Então, eu sempre oriento as pacientes a passar perfume na roupa e não na pele, né? O arsênico está presente em alguns agrotóxicos. O cádmio no fumo, então não só o fumo se você é fumante, mas se você é fumante passivo também. O chumbo nas maquiagens de maneira geral, porque ele faz parte da composição do fixador de pigmento. O ferro na composição das panelas e o mercúrio nos peixes marinhos, como eu havia explicado sobre o mar, né? E aí, esses metais pesados, eles têm um impacto direto sobre a genética, né? Então, a gente tem uma repercussão disso que pode levar a maior presença de doenças autoimunes, maior expressão de genes deletérios, de doenças que estão no nosso DNA, mas dependendo do ambiente que a gente se expõe, isso vai aparecer com mais frequência. E esses metais, né, os hábitos de vida, eles vão impactar diretamente nos fatores de transcrição gênica. E aí, por isso que é importante a gente evitar esses herbicidas, poluentes, embalagens plásticas e evitar a deficiência de alguns nutrientes. Pode passar. E aí, eu muitas vezes mostro para os pacientes esse gráfico, né? Às vezes a gente recebe pacientes que têm um hábito alimentar de consumir muito industrializado, de não gostar de consumir frutas, verduras, legumes. E aí eu trabalho muito nesse contexto, né? O nosso corpo, começando da direita para a esquerda, né? O nosso corpo é composto de órgãos. Esses órgãos, eles são compostos de tecidos. Esses tecidos têm células. As células têm organelas, que por sua vez são formadas por moléculas. E essas moléculas e esses átomos vão vir diretamente da sua alimentação. Então, tentando fazer uma relação da composição do nosso corpo, como, por exemplo, a construção de uma casa, imagina se você constrói uma casa com tijolo, cimento, tudo de baixa qualidade, da pior qualidade possível, né? Pintar a casa com uma tinta de qualidade ruim, enfim. Será que essa casa vai ficar tão bem construída como se eu tivesse utilizado a matéria-prima da melhor qualidade? Então, assim é a composição do nosso corpo. Se a gente tem uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação supernatural, uma alimentação da melhor qualidade, eu vou ter uma estrutura de célula, de tecido, de organela e órgãos muito mais favorável à minha saúde. Pode passar. E aí eu faço justamente essa relação de que esses nutrientes, essa composição de nutrientes que vai
compõe organelas, células e tecidos e órgãos, vem justamente dos alimentos, né? Pode passar. E aí, como é que eu estou, né? Qual é esse ambiente que eu estou vivendo, né? O meu corpo, que é onde eu habito, a pele que eu habito, né? Como é que ele tá? Ele tá mais próximo, né? Desse aquário da esquerda, que o peixinho não tá suportando viver. Ou o meu corpo tá mais perto do aquário da direita, que tem uma água limpa, saudável para o peixinho sobreviver. Então, eu trago, inclusive, no tema do slide, né? Quando eu trago essas folhagens, essas flores, as flores são a representação da fertilidade da natureza. E quando uma planta ela não está saudável, quando ela tem qualquer tipo de patologia, ela não desenvolve flores. Ou as flores ficam com as pétalas feias, murchas, para não chamar a atenção dos insetos que vão polinizar, né? Então, repercute diretamente na fertilidade da planta quando ela não está saudável. E aí, será que com a gente também não é diferente? Ou será que é parecido, né? Pode passar. E aí, isso tudo é para sensibilizar, né? Vamos ver um pouquinho do que as pesquisas dizem, pode passar, sobre essa questão da fertilidade e da nutrição, né? O que que a gente tem? Primeiro, com relação ao excesso de peso, pode passar. Muita gente fala sobre a obesidade estar relacionada a problemas de infertilidade, enfim, e realmente os estudos mostram isso, né? Que a obesidade, por uma série de cascatas, pode impactar, no caso das mulheres, na ovulação, e isso gerar um quadro de subfertilidade. E no caso dos homens, na questão da qualidade dos espermatozoides, isso também repercutir numa subfertilidade. Pode passar. Porém, essa questão da fertilidade e da obesidade, né? Que aí a gente vem aqui com alguns estudos que trazem isso, a obesidade sistêmica, né, para os homens, né, traz todo um ambiente subótimo de produção de hormônios, principalmente, porque no tecido adiposo se acumulam muitos hormônios femininos, e aí isso pode repercutir no nível geral, hormonal, e que foi observado também os desfechos de gravidez após perda de peso por parte desses homens. Pode passar. E aí, com relação ao impacto, né, na fertilidade feminina, se fala muito também sobre que tipo de distribuição de gordura essa mulher apresenta, né? Então, essa clássica distribuição do padrão ginóide ou do padrão andróide, né? A mais prejudicial seria esse corpo no formato de maçã, que é o padrão andróide, que é a gordura mais localizada nessa região central do corpo. Pode passar. E aí o que a gente tem, né, justamente essa relação da obesidade visceral, né, da gordura visceral com esse impacto sobre a ovulação e outros fatores de fertilidade. Então, quando eu atendo essas mulheres no consultório, eu trabalho com a bioimpedância justamente porque ela consegue fazer uma aferição dessa gordura visceral, dessa gordura intraabdominal, e eu coloco para ela o foco de que a questão não é perder peso de qualquer jeito, é perder peso com redução da gordura visceral, que é a que está mais relacionada às doenças crônicas e às doenças metabólicas. Outra questão importante é pensar que eu não quero que essa mulher engravide com IMC ideal. Não é essa a questão. A gente quer que ela melhore os aspectos de saúde. Então, a gente calcula aquela perda de 10% do peso, em média, que a gente já consegue muita melhora metabólica com isso. Então, não vou esperar a mulher chegar no IMC ideal, né? A mulher e o homem, para que daí eu venha garantir uma boa fertilidade. A gente vê uma melhora já com redução de 5 a 10% do peso e vai acompanhando isso nos exames bioquímicos. Pode passar. E aí, um outro fator que a gente observa também é com relação a várias metodologias que são utilizadas para a perda de peso, né? Quando a gente fala do público fertilidade, eu costumo dizer que o meu público é bem parecido com o atleta, né?
Na época da graduação, muitos dos nutricionistas falavam isso, a atleta aceita muitas condutas, né? Porque ele quer um objetivo de desempenho, enfim. É diferente de um paciente geral que às vezes tem várias dificuldades para seguir a dieta. O atleta consegue seguir com mais afinco. O meu público é um público assim, que consegue seguir a dieta com mais afinco, porque tem esse objetivo da gravidez, então realmente são mulheres que aceitam desafios muito na questão do emagrecimento. Mas eu sempre trabalho com um pouco com a nutrição comportamental, então eu tento não fazer dietas drásticas, né? A gente tenta realmente respeitar o hábito e a gente vê nos estudos, né, que as gravidezes aqui é de uma revisão sistemática com meta-análise, né, associada com a dieta e exercício, e também o uso de Orlistat, né, e algumas estratégias de entrevista motivacional mostraram resultados positivos no desfecho gravidez. Pode passar. Pode passar o slide, que ele vai trazendo outros desfechos, né? Com relação aos nascidos vivos também, com relação à concepção natural, então a mulher conseguir engravidar de maneira natural, sem precisar de procedimentos. Melhora da ovulação também foi relacionada com a perda de peso, pode passar. Só um minuto. E aí, não é só perder peso. A gente precisa trabalhar também como é que está o estresse oxidativo dessa mulher. Qual o nível de antioxidante que ela tem? Qual é o nível de radicais livres que ela tem, né? Então, se a gente não consegue modular, por exemplo, os radicais livres provenientes da poluição como um todo, do estresse da vida dessa mulher, a gente tenta trabalhar com isso também, né? Com a alimentação, mas eu deixo sempre muito claro, né? Além dela tirar as toxinas, os poluentes, ela tentar modular esse estresse do dia a dia. E a gente vê nos estudos, esse gráfico é desse artigo ao lado, que está projetado para vocês. Então, a gente vê que não só o estresse oxidativo em si impacta na fertilidade, ele sozinho, mas ele também piora a apresentação de muitas doenças, como SOP, endometriose, baixa reserva ovariana, que é como se fosse um envelhecimento precoce dos óvulos, né? E isso impacta diretamente na reprodução. Então, a gente vê que é muito importante esse fator. E aí, a gente observa o estresse oxidativo pelo relato dessa mulher, se é uma mulher que não dorme bem, uma mulher que tem uma vida muito estressada, é uma mulher que come, que tem pouco acesso a antioxidantes, é uma mulher que come muito alimento industrializado, então a gente já sabe, não precisa de nenhum exame bioquímico para a gente saber que esse estresse oxidativo está exacerbado. Mas muitas vezes a gente vê o reflexo desse estresse oxidativo também nos exames bioquímicos. Pode passar. E aí eu tenho mais um artigo aqui falando já sobre os suplementos que a gente utiliza, né? Então eu trouxe além um pouco de como atuo, né? Também alguns suplementos que vêm mostrando esse efeito positivo sobre a infertilidade. Então, um deles é a L-carnitina, que é muito usada nos processos de emagrecimento, perda de peso, é muito utilizado também na nutrição esportiva por conta disso, né? E aí, na L-carnitina, esse gráfico que está acima, eu coloquei para vocês tentarem entender o porquê. A L-carnitina, ela é um carreador de gordura, né? De citoplasma da célula para dentro da mitocôndria, certo? E se a mitocôndria ela é a organela que usa gordura como fonte de energia, a gente vai ter uma melhora da biogênese mitocondrial com L-carnitina. Isso é muito positivo para a fertilidade. Hoje, eu sempre digo para os meus alunos, assim, estudem duas coisas que eu acho que são muito importantes. É a biogênese mitocondrial, né, que é a base é lá na bioquímica, mas a gente entender o que fazer para melhorar as mitocôndrias do corpo do nosso paciente,
porque melhora todo o eixo geração de energia. Então, eu consigo melhorar disposição, fadiga, dor muscular, dificuldade de sono, dificuldade de ganho de massa muscular, dificuldade de redução de percentual de gordura, melhora de perda de peso, de resposta à dieta. Então, tudo isso e fertilidade está ligado à biogênese mitocondrial. E a L-carnitina é um dos nutrientes que favorece isso. Em outro ponto, quando eu tenho a L-carnitina jogando gordura para dentro dessa mitocôndria, eu melhoro a nutrição celular, porque essa mitocôndria vai gerar mais energia para essa célula, e aí fazendo outra interrelação. Imagine a célula como uma empresa. Qual uma empresa, um local de trabalho, qual é o local que funciona sem energia, né? Não funciona, não tem internet, ninguém consegue trabalhar. Então, uma célula é do mesmo jeito. Se eu tenho uma boa saúde mitocondrial, eu tenho uma alta produção de energia, consequentemente, eu consigo um melhor funcionamento das minhas células. E aí a gente não pode esquecer que os óvulos, os espermatozoides, são células do corpo. Então, eu trabalho com nutrição celular para garantir um bom desfecho em fertilidade. Pode passar. Um outro, e aí a gente vê aqui, esse gráfico é daquele artigo, né? Mostrando justamente como é que a L-carnitina tem esses desfechos, principalmente aqui na mulher, né? E aí a gente vê que ela tem um impacto na maturação do óvulo e que isso repercute sim na ovulação de óvulos mais saudáveis, certo? E aí, só para fechar a recomendação da L-carnitina, né? Todo esse processo da nutrição na fertilidade, a gente sempre precisa de um tempo mínimo para a ação da nutrição. Então, eu sempre estipulo que quando a paciente melhora a alimentação dela, a gente dá a partir daí 90 dias. Porque o que você consome hoje vai repercutir na saúde do seu óvulo de 90 dias à frente, que é o tempo de maturação desse óvulo. E aí a L-carnitina age justamente nisso, levando mais nutrientes para esse ovário, garantindo uma melhor maturação desse óvulo. Pode passar. Um outro fator também que impacta são os probióticos. Pode passar. E aí a gente já tem estudos mostrando, né, como exemplo, esse é um que o tipo de probiótico que você consome, que você tem na sua microbiota, impacta diretamente no seu DNA, na sua expressão gênica. E isso vai sim ter como desfecho a questão da fertilidade, porque uma relação muito íntima do intestino com a pelve é você lembrar que a localização do intestino é justamente nessa região pélvica. Então, tudo que você dá acesso a um processo inflamatório do intestino, essa inflamação do intestino vai diretamente chegar em óvulos, por conta da proximidade com ovários, com útero, com trompa. Então, é muito importante trabalhar essa questão da inflamação intestinal para melhorar a inflamação dessa região pélvica. Pode passar. Esse estudo, em seguida, mostra a qualidade das bactérias do sêmen dos homens, né? Então, eles fizeram um comparativo para saber se o tipo de bactéria estava diferente nos homens que tinham uma questão de fertilidade normal e os casos de homens com infertilidade. E aí eles observaram que justamente os homens que tinham um quadro de gravidez espontânea, sem necessidade de tratamentos, tinham sim um tipo de microbiota, vocês podem ver que mais rica em lactobacilos, por exemplo, né? Do que os homens que tinham, né? O que é o gráfico do lado direito era o sêmen dos homens que tinham dificuldade de engravidar. Pode passar. Um outro estudo que eu acho muito lindo, assim, eu acho que é o próximo que está aí, que ele traz também esse mesmo. Ele traz com relação a todo o aparelho reprodutor feminino,
qual a microbiota que está presente nesse aparelho reprodutor. Chamar a atenção a vocês que o artigo anterior é um artigo da PLOS ONE, que é uma das revistas de mais impacto científico que a gente tem. E esse daqui é um artigo da Nature, que é uma das melhores revistas A1, né, do tipo padrão ouro no meio científico, né? Então a gente tem que realmente nessa região de vagina, canal vaginal, colo uterino, a gente tem uma microbiota mais rica em lactobacilos, que são esses 3 círculos inferiores que estão aí, né? Que estão no róseo, né? Então, essa cor do rosa está representando os lactobacilos. Ao passo que, quando vai a avaliação da região de interior de útero, trompa e ovário, você já vai tendo uma variedade maior de bactérias, com menor quantidade de lactobacilos e outros tipos de bactérias, certo? Por que é importante para a fertilidade? Bom, a gente tem uma série de comprometimentos da fertilidade que podem envolver o equilíbrio da microbiota. Um exemplo é a endometrite, que é uma infecção bacteriana no endométrio. Outro exemplo é quando as mulheres fazem a coleta de óvulos para fertilização in vitro, imaginem que um equipamento, né, uma manopla, entra pelo canal vaginal, passa no útero, atravessa a parede uterina, vai para o meio externo, né, para o meio interno, perdão, da pelve, entra no ovário, coleta o óvulo e depois volta. Isso gera um processo de translocação bacteriana, ou seja, as bactérias que vivem tanto no meio pélvico quanto no ovário, elas vão passar para dentro do útero. Isso pode gerar uma infecção, uma contaminação nessa região uterina. Então, sempre nos procedimentos há uma janela, né, um tempo entre a coleta do óvulo e a introdução do embrião. E nesse tempo, a nutrição entra com a terapêutica de probiótico, rica em lactobacilos e específica para a melhora dessa saúde da mulher. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, cepas de bactérias que interferem no pH vaginal, e isso pode impedir a entrada dos espermatozoides, por exemplo. A gente tem estudo mostrando que o tipo de bactéria dessa região pode favorecer maior infecção urinária, candidíase de repetição, e tudo isso tem como desfecho o impacto na fertilidade. Então, esse é um dos estudos que mostram, né? Eu sempre escolho para as palestras os estudos que têm essas figuras lindas, assim, que são mais fáceis de explicar esse impacto para vocês. Pode passar. E aí a gente vê que essa microbiota vaginal, que esses probióticos têm impacto não só nesse período da fertilidade da gravidez, né? A gente vê a importância de diferentes cepas de bactérias, né? De lactobacilos, enfim, tanto para a saúde uterina, como para maturação do óvulo, como para fecundação, como no processo de nidação, que é quando esse óvulo se fixa na parede do endométrio. Chamo a atenção para vocês que parece ser algo assim, é a natureza, né? Vai acontecer espontaneamente. Mas o endométrio, ele reconhece o embrião no primeiro momento como um invasor. Há um processo inflamatório aí, então muitas vezes a questão da fertilidade está relacionada ao sistema imune exacerbado, né, de alguma doença autoimune, enfim. Então, por isso que a microbiota ajuda também nesse processo. Pode passar. E aí, com relação à dieta em si, né, que é o que eu vou falar agora, existe uma dieta única, né, para a fertilidade? Sempre me perguntam isso nas palestras, né? Qual é a dieta? O que é que eu tenho que comer para melhorar a fertilidade, né? Então, antes de começar a falar sobre os estudos em si, eu chamo a atenção que, voltando àquela inter-relação que eu fiz com relação à natureza, né? A gente tem que imaginar um corpo saudável, um corpo equilibrado. Então, muitas vezes, a saúde que a gente busca para a fertilidade é esse equilíbrio.
Então, muitas vezes tem casais que têm fertilidade sem causa aparente, faz todos os exames, parece estar tudo bem, a mulher ovula normal, o marido tem espermograma normal, tudo parece estar dentro dos conformes e a gravidez não acontece. E aí, quando a gente entra, melhorando o sono, tirando o ultraprocessado, melhorando os alimentos mais antioxidantes, naturais, entra aí com a suplementação, a gravidez acontece. Então, esse equilíbrio é muito importante. E aí pode passar, né? Nos estudos, o que é que a gente tem? Uma das dietas mais faladas é a dieta do Mediterrâneo, né? Quem estuda nutrição, quem lê sobre nutrição, sabe o quanto que essa dieta é popular para tudo, praticamente, assim, para muitas questões de saúde, a dieta do Mediterrâneo, ela vem sendo indicada, né? Então, nesse estudo mostra o impacto da dieta do Mediterrâneo na qualidade do sêmen, né? E como isso pode impactar na fertilidade. Então, melhorar a qualidade desse sêmen. E aí, se a gente for pensar qual é a base da dieta do Mediterrâneo, uma alimentação natural, rica em alimentos naturais, sem nenhum industrializado, né? Uma dieta realmente toda baseada em frutas, verduras, enfim, pode passar. E aí, só para sinalizar, né? Outra questão que a gente relaciona é que existe uma relação íntima no controle metabólico do óvulo, né, do desenvolvimento, isso tem a ver com o grau de maturação do óvulo feminino, né, com relação à nutrição feminina, né? Então, esses estudos vêm mostrando que o tipo de alimentação, né? Desordens nutricionais trazem impactos diretos no grau de maturação do óvulo, né? Então, isso vem mostrando o que eu já havia falado para vocês desde o slide da L-carnitina, que o tipo de alimentação vai impactar nessa questão da saúde do óvulo. A gente tem ainda algumas lacunas com relação a como exatamente cada nutriente age nesse processo, realmente. Mas a gente vê esses desfechos muito claramente nos estudos que tem até hoje. Pode passar para o próximo. E aí, eu finalizo assim a minha linha de raciocínio, né? Não só para a fertilidade, mas para você ter uma vida saudável. Se você vive sentindo sintomas de que o seu corpo não está bem, como dor de cabeça, cansaço, fadiga, dificuldade para dormir, dificuldade para relaxar, ansiedade, problemas respiratórios, problemas de pele, uma pele que não demonstra ter saúde, um cabelo, uma unha, uma digestão que não está legal. Como é que está o nosso aquário, né? E aí, trazendo para a fertilidade, eu sempre digo assim, como é que está o aquário que você quer abrigar o seu futuro peixinho, né? Eu trago essa relação e muitas vezes isso toca realmente o coração das pacientes que são mais resistentes a fazer uma mudança alimentar, porque aí elas dizem assim, eu tô fazendo não é por mim, é pelo meu filho que vai vir, né? E aí é muito emocionante. Pode passar. Muito obrigada, né? Eu acho que na área da fertilidade, se alguém que está assistindo essa palestra, né, algum de vocês com o intuito de querer conhecer mais a área, para atuar na área, eu acho que nessa área você tem que ter muito coração, você tem que ter muita empatia, você tem que realmente tentar se colocar no lugar do outro, reconhecer que muitas vezes essas pessoas vêm com fragilidade emocional muito grande, elas não estão precisando ser julgadas e nem punidas por qualquer coisa que seja. Muitas vezes o que elas querem é um acolhimento, é um afago, é uma palavra de carinho e uma coisa que é vibrar por elas, né? Assim, eu vibro pelas minhas pacientes com cada positivo, né? Quando a gente recebe as mensagens
por Instagram, às vezes, pelo aplicativo da dieta, que vem contando a história. Consegui meu positivo depois de tanta tentativa. Tem paciente que eu acompanho por 2 anos para fazer FIV e depois ainda acompanho na gravidez e vejo lá as fotos dos babies, ficar acompanhando até eles crescerem, né? Então, realmente é engrandecedor, é desafiador estar sempre estudando, porque como é uma área nova, a gente vive de novidade, né? Então, é estudando sempre para estar, não é nem assim correndo atrás, né? Correndo na frente, porque ver a novidade hoje no artigo, amanhã a gente já está tentando aplicar isso para não perder o timer de nenhuma paciente. Mas é gratificante porque você ter o reconhecimento das pacientes é impagável, né? Então, é essa a mensagem que eu trouxe hoje. Acho que eu posso abrir aqui para perguntas, né? Acho que a gente tem tempo. Elo e Ludmila, se vocês me autorizam, né? Estou à disposição de vocês. Quero agradecer a professora Nara. Nossa, deu um eco aqui. A gente tem uma pergunta, eu tenho várias, assim, várias. Eu já anotei várias, porque eu estou nesse público aí de que está indo para a parte da fertilidade. Ainda não deu tratar o paciente, mas deu estar entrando no processo de tentar aumentar a fertilidade. Eu vou começar com a pergunta do Osmir, e aí depois eu vou para as minhas, que eu anotei várias, mas eu vou resumir. Tá, O ótimo. Osmir, ele perguntou assim: uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu uma grande quantidade de sangue pode ter problemas de fertilidade? Pode, assim, se é uma grande perda sanguínea, isso pode impactar primeiro no hemograma, né? Mas se for alguém que está saudável, se a gente imagina aí a meia-vida da hemoglobina em torno de 120 dias, né? Esse sangue vai voltar ao normal, entre aspas, em torno desse período. Imagino que se essa pessoa teve esse comprometimento, ela foi atendida por um hospital, né? E aí eles avaliam a necessidade, às vezes, até de usar uma bolsa de sangue como suporte, mas caso não tenha sido necessário, consegue recuperar bem desse processo nesse período, certo? Ok. Outra pergunta aqui da Juliana Moura Almeida. Olá, boa noite. Paciente que fez bariátrica com a intenção de engravidar, quais orientações necessárias para que ela possa engravidar e como se alimentar? Essa pergunta é importantíssima. Essa Juliana acertou. Gente, é muito frequente esse público da bariátrica no consultório. Porque o que acontece? Bom, o excesso de peso é ruim para a fertilidade. Aí eu faço a bariátrica e não consigo engravidar. O que está acontecendo, né? Então, basta, assim, a gente imaginar que na bariátrica é retirado uma boa parte do intestino, há um comprometimento do estômago. Então, isso tem repercussão nos nutrientes. Então, o que é que mais eu encontro no consultório? O que é que mais me aparece? Principalmente quem fez bariátrica que não toma um suplemento adequado de ácido fólico e de B12. Por quê? Porque no processo da bariátrica, a paciente ela perde o fator intrínseco, que fica lá na região de fundo de estômago. Então, ela não consegue absorver qualquer vitamina B12. Ela precisa do formato de metilcobalamina ou então da vitamina B12 direto intramuscular, né? Ou intravenoso, perdão. E daí ela faz, às vezes, uso de um polivitamínico qualquer da farmácia e aí não consegue absorver essa B12. Tem muita deficiência de B12 casada com anemia. E muitas vezes também precisa do ácido fólico na forma de metilfolato, que a gente não tem isso em suplemento de farmácia. A gente precisa fazer manipulado. Sem contar, muitas vezes, se vocês acompanharem como é a bariátrica, que muitas vezes é com o Y de Hooks, há uma distância do esfíncter de Oddi, que é onde entra lá a secreção da vesícula biliar, para a região onde chega o alimento. Então, às vezes, esses pacientes têm dificuldade de digestão de comida gordurosa, de leite integral, enfim. E aí ele pode ter alguns sintomas gastrointestinais, mas quando ele não tem, ele tem uma dificuldade de absorver vitaminas lipossolúveis. Então, eu faço uma aplicação de vitaminas, uma suplementação à parte
de vitaminas do complexo B, de um ponto, né? Considerando metilcobalamina, metilfolato, e eu faço uma suplementação de vitaminas lipossolúveis para garantir isso, porque é muito importante para a parede endometrial. Então, a gente avalia a individualidade da paciente, mas só trazendo que tem, sim, muito impacto, muita repercussão, certo? Eu vou só complementar a pergunta dela. Essa metilcobalamina, você prescreve ela sublingual ou via oral para o paciente? Não, eu prefiro fazer ela via oral mesmo. Via oral Realmente eu mesmo? faço via oral. Por quê? Porque tem sim a conduta, a possibilidade da gente fazer ela sublingual, mas considerando que eu quero, às vezes, recuperar uma anemia, e aí eu vou precisar de uma dose maior, a gente tem uma limitação de nível de absorção no sublingual. Então, como ela já vem com deficiência muito grave, eu prefiro fazer ela via oral mesmo. Beleza. Outra pergunta da Vanessa Leão. Existe algum alimento proibido para quem tem ovário policístico? Bom, assim, não é um alimento ou alimento proibido, né? Mas o ovário micropolicístico, ele está muito relacionado à inflamação e muitas vezes à resistência à insulina. Então, a gente acompanha a paciente para ver se esse é um fator preponderante para ela. No caso, se for, a gente tem que fazer um controle de açúcares e doces. Porque é uma paciente que tem uma resistência à insulina muito, muito importante, então a gente precisa restringir farinhas brancas, açúcar refinado, açúcares de forma geral, para modular essa resistência à insulina e conseguir controlar a síndrome do ovário micropolicístico. Entendi. E você acha, complementando de novo, você acha importante a gente pedir curva de insulina para essas pacientes que estão tentando aumentar a fertilidade? Na verdade, eu peço insulina. Eu peço insulina e peço hemoglobina glicada, né? Para ter esse histórico aí. E aí eu faço aquele cálculozinho do Índice Roma. HOME-R a partir da glicemia de jejum e da insulina. E aí, assim, o que é diferente? Não é o exame, é como você enxerga esse exame. Então, uma insulina para uma tentante que tem SOP, ela não pode ser uma insulina de 14. Por quê? Porque se você vai ver lá nos exames, até 24 tá valendo. Mas para uma tentante de SOP, a insulina que eu quero é menos que 10. Melhor ainda se ficar perto de 6, 7, é o ideal para mim. E caso a avaliação com glicada, eu considero uma glicada ali de 5,2 como boa, porque a gente já vê processos de glicação graves quando a gente pega uma glicada de 5,5, que ainda não é diagnóstico de diabetes, mas já é interessante esse grau de glicação na fertilidade. Ótimo. A Rauana Vitória perguntou também se o uso de anticoncepcional por muito tempo pode interferir na fertilidade. Não, isso é um mito, né? Não temos isso tão fechado. Tem mulheres que engravidam logo no primeiro mês, que tiram anticoncepcional, tem mulheres que demoram um pouco mais. O que é a orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é você dar um tempo de pelo menos 6 meses do anticoncepcional para você tentar engravidar. Não por um impacto na fertilidade, mas porque a própria composição do anticoncepcional pode trazer algumas deficiências nutricionais. Isso é clássico no processo do ácido fólico e do zinco, principalmente. Isso pode repercutir na saúde da prole, né, do feto. Então, o ideal é para o anticoncepcional, começa a usar a suplementação de ácido fólico no mínimo, né, fora as outras que seria necessário a partir de avaliação. 6 meses depois, você começa de tentativa. O Osmir perguntou de novo, cigarro e álcool podem prejudicar a fertilidade? Demais, né? Eu citei um exemplo do metal pesado na palestra, né, do cádmio, que está muito presente no cigarro, mas o cigarro, ele aumenta muito, o cigarro e o álcool, o estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, ele tem um efeito direto na espermatogênese e na ovogênese, né? Então, tanto para homens quanto para mulheres tem essa contraindicação
do uso de cigarro e álcool para a fertilidade. Eu já vi alguns médicos, alguns ginecos, alguns cardio também, prescreverem para o paciente vitamina C, porque o paciente não vai reduzir o fumo. Você acha aquela vitamina C efervescente, você acha que tem algum efeito na melhora ou na diminuição aí da formação de oxigênios reativos, no estresse oxidativo? Eu acho que tem, mas assim, 2 pontos que eu acho cruciais para a gente levantar aqui, né? Primeiro, a vitamina C, ela é um antioxidante direto, e então ela não tem uma potência de combater radical livre quanto às enzimas antioxidantes, né? Como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Então, o ideal seria estimular essas enzimas, né? Glutationa, enfim. A gente já tem alguns ativos que fazem isso. Um exemplo é o glicoxil, ele foi desenvolvido para isso. O glicoxil é um ativo manipulado para reduzir estresse oxidativo de fumantes e de pessoas que têm um processo de glicação, como quem tem resistência à insulina. Então, seria mais eficiente do que isso, né? E no caso de usar uma vitamina C, eu acho que tem que associar com a vitamina E. Porque a vitamina C, ela consegue fazer um papel antioxidante em meio hidrossolúvel. Mas aí eu tenho peroxidação lipídica no meu lipossolúvel, então eu precisaria do antioxidante para o meio lipossolúvel. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que considerar é que, assim, em vários estudos, isso aqui eu estou considerando que estamos só pessoas da nutrição, certo? Não tem ninguém, nossos pacientes não estão aqui, né? Faz de conta. Gente, o fumante direto, ele tem um estresse oxidativo menor do que o fumante passivo. Então, pasmem, né? Porque muitos estudos já mostraram isso. O que acontece? Quem fuma há muito tempo, o corpo está acostumado, preparado para lidar com o estresse oxidativo do cigarro. O fumante passivo não tem esse preparo metabólico, então é muito pior para o processo pró-oxidativo o fumante passivo do que o ativo. A questão é que muitas vezes no casal, um é fumante, o outro não é. Então, sendo passivo ou ativo, está atrapalhando a fertilidade do mesmo jeito, né? Então, aí a gente faz a recomendação da retirada do fumo. A Rafa, nossa aluna do 7º período de nutrição, está perguntando se existem alimentos ou suplementações que, de certa forma, auxiliam no aumento de chance de engravidar. Tem. Eu falei aí da L-carnitina, né? A gente tem essa L-carnitina. A coenzima Q10 é outra suplementação que está muito relacionada. Alguns antioxidantes que a gente tem, como a NAC, né, que é a N-acetilcisteína. A gente tem alguns estudos mais modernos, isso assim, é o mais moderno da nutrição. Bromelina. A bromelina do abacaxi. Do abacaxi? Exatamente. Ela começou sendo estudada na esportiva como um potentíssimo efeito modulador de sistema imune e grau oxidativo, e já começam a aparecer os estudos dela com endometriose para fertilidade. Então, é o que há de mais moderno na fertilidade, é a bromelina, né? Mas a gente associa muito a coenzima Q10, NAC e L-carnitina, ácido alfa-lipoico, que são esses potentes antioxidantes, e alguns manipulados que atuam diretamente na exposição de enzimas antioxidantes, né, como o glicoxil, que eu citei, o glisodin, que é do melão cantaloupe, né, e alguns outros ativos. A Leandra, da nutrição aqui da Unesc, do 1º período, ela perguntou um negócio que aqui em Rondônia a gente vê muito isso, perguntando da geleia real natural. Ela auxilia na fertilidade? Aqui a gente tem muito isso, porque eu tenho aqui, é muito comum as pessoas terem sítio e terem colônia de abelha, né? Então elas retiram essa geleia real e consomem ou comercializam. Ela ajuda mesmo? Sim, inveja de vocês, viu? Que tem acesso à geleia real no quintal de casa. Maravilha.
A geleia real, ela tem um papel antioxidante muito bom, né? Muito maravilhoso. E ela faz uma proteção de DNA muito boa também. Então, meio que a geleia real, ela ajuda a silenciar os genes ruins, mais ainda, além de melhorar a expressão dos genes que favorecem o poder antioxidante do corpo, né? Então, a gente tem alguns estudos que mostram o efeito da geleia real contra o envelhecimento, o efeito da geleia real nos processos de doenças de câncer, né? Quem tem histórico de câncer na família usa a geleia real para silenciar esses genes do câncer. Então, ela tem realmente um papel muito bom. A gente usa muito para mulheres que têm baixo hormônio antimuleriano, né? Porque isso é um processo de envelhecimento precoce e como isso é relacionado à saúde genética, a gente usa a geleia real com esse princípio. E como é que vocês usam? A gente tem ela aqui industrializado, são umas palhetinhas dela, tipo um gelzinho, que aí coloca ela sublingual e aí faz a absorção. Entendi, legal. Vou levar umas aqui em janeiro. Ai, Elo, Lá no aceito, Nordeste. viu? Aceito demais. Inclusive, Leandra, vou pegar umas aí nessa semana. Acho que a Leandra, eles produzem, não é isso, Leandra? Sim, meus pais são apicultores há 45 anos. Inclusive, a gente fornece uma fórmula indicada por nutricionistas que trabalham nessa área da fertilidade, né? E a gente envia para o Brasil todo. Então, é uma área que eu me interesso bastante. Tenho muita curiosidade de compreender melhor, né? Por isso a pergunta. Eu acho Maravilha, que viu? tem que dar para o testar. Isso, Eu olha, acho. e a geleia real natural, ela é realmente muito rara. Já chegou assim, de meu pai colher 2.000 litros de mel, porque ele produz bastante, né? E colher assim, não consegui nenhuma naquele ano, nem pra gente, né? Que ele sempre separa para a família. Então, nós até paramos de consumir ela individualmente, nós colocamos ela numa fórmula associada ao pólen, né? Uhum. E aí E é fez até um efeito interessante. maravilhoso. A ideia, a história que eu sei de ela é real, você me confirme se eu estiver certa ou me corrija se eu estiver errada, é que a geleia real ele é o alimento da abelha rainha, né? E que os Isso. estudos de geleia real iniciaram porque as abelhas operárias tinham uma vida de poucos dias, né? Poucas semanas, e a abelha rainha ela tinha uma vida muito mais longa e viram que a diferença era justamente esse alimento que era da abelha rainha, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, é isso Então mesmo. os artigos estão certos, porque eu li isso nos artigos. Então, Leandra, eu vou começar a fazer meu estoque aqui, para em janeiro estar abastecida. Estamos à disposição aqui, tá? Problema de engravidar não temos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Outra coisa, essa aqui, tá, em relação aos hormônios. Estrogênio e progesterona. Quando você tem uma mulher tentante que está com estrogênio e progesterona baixo, além, claro, do tratamento com o endócrino ou com o gineco, existe alguma coisa que a nutrição pode fazer para auxiliar essa mulher a melhorar esses níveis? Tem sim. A gente trabalha muito com a cascata, né, da conversão do estrógeno e da testosterona, né? Trabalhando com a modulação da 5-alfa-redutase e da aromatase, que são duas enzimas que trabalham nessa conversão. Então, a aromatase é a enzima que converte o estrógeno, o estradiol em estrogênio, né? E a 5-alfa-redutase é a enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona. Então, quando eu tenho uma mulher que tem um processo de baixa de estrogênio, eu preciso inibir a 5-alfa-redutase e estimular a aromatase. Isso é comum, por exemplo, em síndrome do ovário micropolicístico. Assim, a gente pode encontrar com mais facilidade, porque nessas mulheres é comum elas terem mais do hormônio andrógeno, que é do hormônio masculino, né? Então, a gente faz essa modulação
a partir desses fatores. E aí, o que inibe 5-alfa-redutase tem como exemplo o sal palmeto, que é do abacate, né? A gente tem também, o clássico tem a medicação, a finasterida, né? Mas os alimentos, a gente tem a soja, os grãos, a semente de abóbora, a gente tem a semente de linhaça, que são inibidores dessa 5-alfa-redutase. E a gente vai atuando nesse processo. Aqui eles usam muito a folha da amora, se eu não me engano. Sim, também. Aqui a gente não tem acesso à folha, assim, então a gente usa, às vezes, o chá com a erva desidratada ou então o extrato seco. Uhum. Entendi. O fruto, a própria amora, pode auxiliar também? Eu não sei te dizer, realmente eu não tenho essa resposta, assim, porque a minha referência é mais da fitoterapia, e aí, como na fitoterapia a parte utilizada são as folhas, eu não sei, eu imagino que talvez tenha um pouco, né, mas eu não tenho isso cientificamente para responder. A Elô quer perguntar? Nara, e o uso da geleia real já para gestante? Para gestante, eu nunca usei. Confesso que eu nunca, assim, nem tive essa curiosidade de pesquisar. Eu uso mais como programação metabólica, né? Então, eu utilizo para as tentantes, mesmo as que não têm problema de fertilidade, mas quem tem muito histórico de câncer na família ou doença autoimune, que aí eu preciso dar uma melhorada, vamos dizer assim, nessa sinalização gênica, eu uso a geleia real, mas eu realmente não tenho experiência de prescrever ela para gestante. Para gestante, assim, de modulação, eu uso mais as brássicas, né? Porque a família do brócolis, do repolho, enfim, elas têm lá o isotilcianato, que ajuda muito na metilação de DNA, então eu fico mantendo uma porção de brássicas por dia. E, assim, é importante também pensar que essa suplementação de geleia real, você usa um tempo. E esse efeito não é só pontual, você consegue que esse efeito se propague por mais algum tempo, né? Então, se ela usa a suplementação da geleia real por um período ali, você pode confiar, vamos dizer assim, que se ela passar uns 2, 3 meses sem usar, ela ainda vai estar um pouco sob o efeito, né, metabólico da suplementação que a gente fez anteriormente. E só mais uma. Tu falou na tua durante os slides, né, sobre o estresse oxidativo e o nutricionista, quais são os exames que ele pode estar avaliando esse estresse? A gente vê o estresse oxidativo mais como um desfecho, o impacto que esse estresse oxidativo vai gerar no corpo, né? Então, assim, primeiro, o estresse oxidativo impacta em controle glicêmico, em hormônio tireoidiano, em homocisteína, que é um fator que mostra o risco de doença cardiovascular, o grau de glicação, então hemoglobina glicada, e aí a gente vai acompanhando dessa forma. O que eu costumo considerar assim de melhor para avaliar o estresse oxidativo muitas vezes é o processo de envelhecimento precoce. Então, como é que isso aparece? Quando a paciente entra na minha sala, que eu olho para ela e ela começa a dizer que a pele anda muito desidratada, que ela tá cheia de linhas de expressão, pezinho de galinha, que tem cabelo branco precoce. Não é que não tenha que ter cabelo branco, mas assim, a pessoa que a mãe teve cabelo branco aos 30 anos e ela começou a aparecer com cabelo branco aos 24, né? Ou então uma mulher que diz que tem muito linha de expressão fina antes dos 30 anos. Essas queixas, elas são sinais de estresse oxidativo, né? Claras, porque é o processo de envelhecimento. Então, eu avalio muito mais também pelo processo de envelhecimento. Muita queda de cabelo, muita fragilidade de unha, cólica, uma menstruação que tem muito coágulo. Então, tudo isso a gente tem, são sinais que o corpo vai mostrando que ele está em estresse oxidativo, né?
E a deficiência dos antioxidantes, né? Quando eu tenho uma pessoa que tem muita cãibra, que tem aqueles tremeliquezinhos assim aqui no olho, é uma pessoa que faz atividade física e parece que levou uma pisa e fica muito dolorida, né? E que se precisa virar uma noite trabalhando, aquilo gera uma fadiga que dura a semana, né? Vai, eu vou para uma festa, volto, não tenho mais 20 anos, fica arrasada. Então, isso é um sinal do corpo com essa dificuldade realmente em combater os radicais livres. Nara, você falou dos coágulos menstruais. A nutrição, a Denise disse que não entendeu muito bem esse estresse oxidativo. Mas o que seriam qual que é a relação da nutrição com essa hipercoagulação na menstruação? Bom, vamos lá. Os coágulos, primeiro, a relação mais íntima que a gente tem é com a endometriose, né? Para entender. Então, esse coágulo, tanto aquela borrinha de café no início da menstruação, como no fim, é um dos sinais da endometriose. Por quê? É um dos sintomas que a gente investiga. Não é ele que fecha o diagnóstico, mas é um dos sintomas que a gente investiga. Então, essa questão da coagulação é um processo que mostra que o grau a vitamina K, os fatores de coagulação, eles estão mais exacerbados nessa região uterina, tá? E aí, esses fatores de coagulação mais exacerbados, quando é que o nosso sistema de coagulação fica ativo? Quando eu tenho inflamação que eu preciso cicatrizar, né? Estou precisando cicatrizar uma ferida e aí esse processo de coagulação vai estar mais ativo. Então, eu entendo que naquela região algo está acontecendo para exacerbar esse sistema imunológico. E aí, indiretamente, não é uma relação direta também, indiretamente, esse processo pode estar atrapalhando, por exemplo, um processo de nidação. Então, é muito comum a gente ver esse sintoma em casais que têm infertilidade sem causa aparente, né? Não tem nenhum problema de ovulação, nem de trompa, nem de endométrio. O marido não tem nenhuma queixa de espermograma. Tá lá os coágulos na menstruação. E aí a gente trabalha essa modulação do sistema imune, com suplementação de vitamina D, se necessário, com vitamina E, com vitamina K. Não é só um tipo de vitamina K, normalmente eu uso a K2, mas eu utilizo as fontes alimentares, né? Melhora da microbiota intestinal, porque 80% da nossa vitamina K é produzida no intestino, só 20% que vem lá dos vegetais folhosos. E aí a gente consegue melhorar. E uma coisa também que a gente observa na clínica é que esses coágulos da menstruação, eles estão muito relacionados à cólica menstrual, né? Então, mostrando que esse fator inflamatório da região uterina também pode estar ligado com essa presença dos coágulos. E muitas mulheres relatam que quando a gente faz essa mudança alimentar, que a gente usa os suplementos, enfim, deixa de existir o coágulo na menstruação. Então, a gente tem isso, se a gente observa medicina tradicional chinesa, né? Ayurvédica, né? Uma série de outras medicinas alternativas, elas trazem muito essa presença do coágulo como algo que não está bem na saúde, na fertilidade, na saúde da mulher. E aí a gente tem esses achados. Na fertilidade, muitas vezes a gente tem isso, assim. São sinais e sintomas que a gente observa, que a gente sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal, a gente vai tentando, tateando, assim, uma forma de intervir e no final dá certo, né? No final a gente tem um desfecho bom. Professora, fala assim, eu já ouvi falar na medicina chinesa sobre o útero frio, sobre a questão da friagem. Isso realmente é verdade ou é só um mito? Li, eu te confesso que assim, eu não tenho uma grande formação na medicina tradicional chinesa, eu sou mais uma grande curiosa, né? Já li um livro muito bom que é O Domínio do Yin, né? Que o Yin é justamente o eixo feminino da medicina tradicional chinesa,
que é um livro de uma médica que trabalha com medicina tradicional chinesa. Ela é médica tradicional e ela é médica tradicional chinesa. E aí eles falam desse achado, né? Eu acredito muito no equilíbrio metabólico. E eu acredito que, nesse contexto, a medicina tradicional chinesa se comunica muito com a nossa medicina ocidental. Então, eu não trabalho muito com a questão do quente e frio, né? Mas, em algum momento, na minha avaliação, eu sou meio que embebida nisso, né? Então, eu me pego, às vezes, né, relacionando se essa mulher não está com o yang mais presente do que o yin, né? Que é aquela mulher a mulher que é muito voltada para o trabalho, para a produtividade, a mulher moderna, ligada no 220, é para hoje, é para ontem. Isso, gente, é do Yang, não é do Yin, né? O Yin, ele é introspectivo, ele é sensato, ele é tranquilo, ele é obscuro, né? Então, eu me pego também avaliando um pouco disso, mas eu não uso isso como base da minha prática. Mas eu acho que tudo contribui para a gente ter uma leitura da paciente. Por isso que eu digo que, às vezes, né, a avaliação do paciente não está só no que está no artigo, no que está no papel. Quando a paciente entra, isso vem da experiência, da prática, do dia a dia, né? Paciente entra, às vezes eu já faço assim um mapa, né? Eu já entendo mais ou menos o que é que está vindo junto. É uma postura curvada, que já dá para entender que tem ali uma autoestima envolvida. É uma mulher cansada, fragilizada, já às vezes de muitos processos de fertilização sem sucesso, que precisa do resgate da sensualidade, da autoestima, né? Isso tudo impacta na fertilidade. Então, eu acho muito importante conhecer, mas não é a base da minha atuação. Ótimo. Aí, mais uma pergunta da Rafaela. O que pode ser motivo de ocorrer da mulher menstruar mais de uma vez no mês? Pode ter relação com a alimentação? Pode ter, inclusive, relação com algum diagnóstico como endometriose, né? Então, da mesma forma que na SOP a gente tem uma ausência de menstruação, às vezes por um período de 2, 4, 6 meses, na endometriose a gente tem o oposto, né? Pode acontecer mais de um ciclo menstrual num período que deveria ter só um, então é importante investigar. E aí também outra coisa que pode acontecer, eu não sei, né, ou a realidade, mas às vezes também esses escapes que a gente chama, pode ser que não chegue a ser uma menstruação, mas um escape sanguíneo, isso também pode estar relacionado a outras coisas que não a endometriose, mas questões relacionadas à coagulação, né, algum processo de endometrite também, de infecção de endométrio. Então, é importante investigar. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou dizer que eu adorei a sua palestra, Nara. Obrigada, muito esclarecedora. Ludmila, muito obrigada. Essa área de fertilidade. Ah, a Leandra perguntou do própolis, eu não vi, que a gente falou da geleia. Alguém perguntou do própolis. O que era a pergunta do própolis? O uso do própolis é indicado para ajudar no tratamento da endometriose? Ah, aqui. É verdade, eu não tinha visto. Bom, eu uso o própolis mais pensando na imunidade, confesso, certo? Eu costumo usar o própolis verde, muito com esse efeito anti-inflamatório, né? Quando às vezes a gente tem mais do que a questão da imunidade, o própolis verde vem aí em estudos de câncer, né? De nutrição e câncer. Então, não é qualquer própolis, é o verde em especial, que é o que está mais em voga, que é justamente o que é produzido aqui no Brasil, na região de Goiás, por ali, porque é onde tem o capim, né, específico, que faz que as abelhas polinizam e conseguem essa produção. Eu costumo utilizar o própolis pensando no período que tem maior prevalência de gripes, resfriados, enfim.
Mas para a endometriose especificamente, assim, tratar a endometriose com própolis, não tenho essa prática. Mas pode ser, né, que na conduta geral do perfil anti-inflamatório, antioxidante, o própolis acabe contribuindo, porque ele tem sim esses dois fatores. Eu costumo trabalhar com antioxidantes que vêm com essa relação já demonstrada em artigos, né? Então, tem o piquenalgenol, que é o pinheiro marítimo, né? O pinheiro francês, que ele tem uma relação, inclusive no artigo que trabalha com medicina tradicional chinesa, é a relação do piquenalgenol com melhora da dor, né? A gente tem a cúrcuma, o açafrão também, com efeito muito positivo na modulação da inflamação da endometriose. Tem um artigo de revisão só de cúrcuma, né? Trazendo essa relação com muito efeito positivo. Eu acho que esses são os dois principais, assim, que a gente tem referência de literatura. E esse própolis seria em alcoólico ou em água? Seguinte, eu prefiro própolis alcoólico, certo? Pela questão da presença dos fatores antioxidantes. Então, se a gente estuda fitoterapia, a gente sabe que a extração dos compostos antioxidantes é bem maior no alcoólico do que no aquoso, né? E aí, muitas vezes, tanto em aula de pós quanto em palestra, as pessoas perguntam, mas o álcool não é prejudicial, mas uma gestante vai tomar o própolis alcoólico, enfim. Gente, assim, primeiro, todo mundo tem fígado, né? E aí o fígado metaboliza álcool. Então, assim, você vai se queixar do álcool do própolis e aí vai pra festa e toma um monte de cerveja, um monte de espumante, um monte de uísque, enfim. Então, quando eu tenho uma paciente especial, tipo gestante ou uma mulher que está amamentando e eu quero trabalhar com esse própolis, eu oriento que ela pingue o própolis numa água morna, porque aí, teoricamente, a água morna ajudaria na evaporação desse álcool. Mas se a gente for avaliar, gente, a quantidade de álcool que tem nas gotinhas do pobre do inocente do própolis é ínfimo. O nosso um bombom de licor tem mais. Isso, o nosso corpo tem a habilidade de metabolizar esse álcool, né? Mas quando a paciente já tem isso, não tem aquela coisa, se você acredita, vai acontecer, né? Aí eu oriento pingar na aguinha morna para evaporar o álcool, mas eu, particularmente, não acredito que seja prejudicial o uso do própolis alcoólico. Beleza, agora eu acho que eu vi todas as perguntas. Nara, quero agradecer muito a sua participação. Tá faltando uma perguntinha aí da Juliana. Eu não estou vendo as perguntas, Elô. Achei. Juliana Moura. Para as mulheres bariátricas, a partir de quanto tempo pós-cirurgia pode começar a tentar engravidar, o processo de gravidez? Bom, essa pergunta tem que ser primeiro para o médico que fez a cirurgia bariátrica, né? Porque tem realmente um período de recuperação da cirurgia. O paciente bariátrico, ele é considerado como um paciente de grande cirurgia, e aí a gente precisa considerar todo aquele processo de paciente crítico, né? Que tem um período de melhora da inflamação, enfim, até que os parâmetros bioquímicos comecem a voltar ao normal e tudo. Inclusive, em mulheres, tem um período que o ciclo menstrual fica meio bagunçado por conta do processo de emagrecimento. Lembrando que nesse processo de emagrecimento, essa mulher está expondo o corpo dela a uma série de toxinas, porque o nosso tecido adiposo, ele é reserva de muitas toxinas, e aí quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente vai liberando muitas toxinas. Por isso que muitas pessoas, quando estão emagrecendo, têm dor de cabeça, indisposição, fica irritada, né? Então, tem esse processo. Então, baseado nisso, se vamos dizer que o médico da bariátrica, 6 meses depois da cirurgia, disse assim, pronto, por mim, você já pode tentar engravidar. Eu, Nara, pensando na programação metabólica, eu daria uns 3 meses depois que ela estabilizasse o peso, certo? Então, assim, estabilizou o peso, não tô mais perdendo, né? Não tô mais naquele processo de estar perdendo 3 quilos por mês. A partir daí, 3 meses, a gente pode liberar para engravidar.
e fazendo acompanhamento nesse período para ver as possíveis deficiências nutricionais. Porque no processo de perda de peso, eu não tenho como garantir que essa mulher, quando engravidar, ela não vai continuar perdendo peso, né? Que ela não vai estar com uma boa absorção de nutrientes. Então, eu trabalho ali uma melhora do intestino, e aí estabilizou o peso. Eu vi que 3 meses está seguro, aí a gente consegue liberar para a gravidez. Uhum. Eu vi, não foi aqui, foi uma das coisas que eu anotei, o papel da arginina na fertilidade. Você consegue Ai, é falar muito sobre isso? bom. Falo, muito bom. A arginina, ela é um nutriente que trabalha muito com perfusão, né? Então, ela melhora a perfusão de tecidos. Os órgãos reprodutores, eles são órgãos distais. Assim, se a gente pensa, né? Quais são os órgãos centrais, que são prioritários para a circulação? Os nossos órgãos vitais, que é coração, pulmão e cérebro. Pronto. O resto, tudo é distal. Basta a gente ver uma avaliação de paciente de UTI que não vai irrigação nem por intestino, né? Então, pensando nisso, uma paciente que tem dificuldade circulatória, ela pode sim apresentar uma dificuldade de fertilidade. Isso a gente tem realmente um diagnóstico, que é quando a paciente tem congestão pélvica. O que é que acontece? Quando se faz uma ressonância magnética ou uma ultrassom de avaliação da pelve, eles conseguem ver, por exemplo, espessamento de artérias e veias da região pélvica. E aí são regiões que há dificuldade de circulação naquela região. Então, se não chegar a circulação, não chegam os nutrientes, né? Então, o que eu preciso? Melhorar a circulação dessas mulheres. Na minha prática clínica, mesmo que a mulher não tenha um diagnóstico de congestão pélvica, né? Mas é uma mulher que eu vejo que ela tem muita varize, né? Agora, nesse período da Covid, tá mais difícil de fazer essa avaliação física, mas normalmente eu peço para ela tirar a roupa para fazer a bioimpedância, e eu olho pele, eu olho o couro cabeludo, eu olho unha, eu olho tudo. E aí, se eu vejo que é uma mulher que tem muita varize em perna, que relata que sente muito peso nas pernas, que tem dificuldade de circulação, que tem edema, que tem inchaço, enfim, eu entendo que a circulação não está tão ok. E se essa circulação não está ok na perna, pode ser que não esteja tão ok nos órgãos reprodutores. E aí eu trabalho em algumas, não são todas, uma suplementação de arginina, mas eu não uso a suplementação como é que eu posso dizer? Da esportiva, né? Eu utilizo realmente um mix de aminoácidos, eu faço manipulado. Muitas vezes eu combino aí com taurina, com teanina, e aí eu faço um mixinho para suplementar. Normalmente tem que ser em sachê, né? Porque aí eu vou trabalhar com doses lá próxima a 1 grama, e aí quando a gente combina, a gente precisa de uma dosinha maior. Associado a isso, com a intenção de perfusão, eu trabalho muito com os alimentos fonte de nitrato, né? Para estimular o óxido. Isso, suco de beterraba, né? Para estimular o óxido nítrico. E uma conduta que é nova também na fertilidade, estou contando as novidades aqui, são os alimentos fonte de salicilatos, né? Que são os alimentos que têm o AS natural, né? Então, o ácido acetilsalicílico da aspirina, ele é tirado dos alimentos. E aí, o que eu faço? Eu coloco esses alimentos fonte de salicilatos na rotina das mulheres, justamente com o intuito de melhora dessa perfusão. Essa conduta da perfusão toda, basicamente, é a que eu aplico para as mulheres que têm diagnóstico de trombofilia, principalmente por alteração da metileno tetraidrofolato redutase e do PAI1 e PAI2, que são os genes que estão mais relacionados com essa questão. O PAI1 e PAI2 mais, né? Com relação à coagulação, e a metileno eu faço, além disso, né, o ácido fólico na forma de metilfolato, mas é importante trabalhar essa questão da perfusão também. Já vou fazer meu marido plantar morango aqui em casa, que aí não tem veneno, já é fonte de salicilato. Sim, abacaxi, aí já pega a bromelina Vou pegar a bromelina e plantar tudo isso.
Ai, adorei. Agora eu acho que eu li tudo. Aqui a minha barrinha ela estava travada, não estava descendo. Que não estava aparecendo. Alguém Vocês tem mais? estão vendo como é um mundo, ó. Eu fiz uma É muita coisa. apresentação e aí nas perguntas vão surgindo vários universos. Então eu tenho várias pacientes, dá assim para uma palestra só de trombofilia, uma só de endometriose, uma só de SOP, uma só de congestão pélvica, né? Uhum. Então cada um é um protocolo e tudo é diferente. Sim, eu falo para os nossos alunos que a palavra da nutrição é depende, porque cada pessoa vai ter uma coisinha diferente da outra. Os alunos do Isso. primeiro período da bioquímica já sabem que a palavrinha da nutrição é depende. Porque você vai ter SOP, você vai ter isso, você vai ter aquilo. São pequenas alteraçõezinhas que às vezes não dá para usar arginina, mas você usa salicilato, não dá para usar sei lá, um suplemento de probiótico, você usa Q10. Então, são vários detalhezinhos. E fertilidade é muito mais detalhezinho, né, Nara? É, isso mesmo. Então, Heloísa, quer falar mais alguma coisa? Acho que encerramos, né? Pelo menos com as perguntas, encerramos. Agradecer a participação, né, da Nara. Como sempre, muito boa a palestra, muito boa mesmo. E falar também, né, para os nossos participantes que amanhã é nosso último dia, certo? Então, o evento ele está dando muito resultado, pelo menos as mensagens que eu venho recebendo, né, pessoal muito satisfeito, né, com todas as palestras até agora. E agradecer novamente a Nara por ter aceitado, né, o nosso convite. Muito obrigada, Elo. Muito obrigada à moderadora maravilhosa, Ludmila, pela recepção. É sempre um prazer compartilhar. Eu sempre digo que eu me formei em universidade pública e eu me prometi no dia da minha formatura que eu sempre que precisassem de mim, para a formação de qualquer nutricionista, eu iria mover mundos, mas eu iria me dispor para esses nutricionistas em formação. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de poder contribuir, para mim é uma honra também, né? E que bom, eu não sei que horas são aí, que eu me perdi no fuso, mas aqui são 9h30 da noite, aqui em Fortaleza. E aqui a gente está com 46 pessoas, né? Fora nós aqui da mesa. E é muito bom ver esse interesse, né? Por temas, né? Pela nutrição. Isso mostra que mesmo na pandemia, os alunos estão realmente ainda valorizando a formação e isso é, assim, engrandecedor para a área. Tem que estudar e a gente tem que se colocar nesse mercado como pessoas experts e que sabem do que estão falando e para defender essa nutrição de qualidade, viu? Parabéns pelo evento, pela iniciativa, meninas. Muito obrigada, Nara. Eu queria avisar também, né, para os nossos inscritos, que essas palestras elas vão estar disponível no canal do YouTube, o canal oficial da Unesc Rondônia, certo? Já foi colocada a do Felipe Brito. Hoje eu já mandei o link da palestra da Tatiara, e quando eu receber o link dessa aqui, eu vou estar colocando também a da Nara, tá bom? Então, vai estar disponível para quem quiser rever. E, Nara, eu te mando o link, tá? Para se quiser passar para outras pessoas. Gente, ó, só lembrando, só para fechar, já vou me despedir. Me marquem lá no Instagram, que eu costumo dizer, eu tenho doutorado, mas hoje em dia o Instagram tem mais peso do que o Lattes, né? Então, Nara Parente Nutri, podem divulgar, podem compartilhar. Se tiver alguma pergunta, pode fazer por lá também. Lia, aceito o contato, viu? Eu passo meu endereço para receber umas geleia real aqui em Fortaleza, viu? E, gente, pode deixar. Boa noite, foi um prazer, viu? Beijão. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Boa Já tá. noite, gente. Até amanhã. Até amanhã.